Imagine despertar antes do primeiro ruído da cidade, antes das notificações vibrarem, antes das mensagens urgentes, antes das expectativas silenciosas que o mundo deposita sobre você. Existe um intervalo raro entre o sono e o movimento, um espaço quase invisível em que sua mente ainda não foi capturada pelas demandas externas. Nesse instante, você ainda não está reagindo, ainda não está se defendendo, ainda não está tentando provar nada. Você simplesmente é. É nesse território silencioso que começa a disciplina verdadeira. Não a disciplina que se exibe, não a disciplina que busca reconhecimento, não a disciplina baseada em comparação, mas a disciplina construída na solidão da consciência. Essa forma de disciplina não depende de aplausos. Ela depende de decisão. E decisão é um ato interno, muitas vezes invisível, quase sempre solitário. Foi nesse território interno que viveu Marco Aurélio. Governante do maior império de seu tempo, ele enfrentou invasões germânicas, instabilidade política, crises econômicas e a devastadora peste antonina, que assolou Roma por anos. Milhões morreram. O medo era constante. O império parecia vulnerável. E, no entanto, enquanto comandava exércitos nas fronteiras do Danúbio, Marco Aurélio escrevia para si mesmo. Não escrevia discursos, não escrevia propaganda, não escrevia tratados para a glória futura, escrevia lembretes. Levante-se para fazer o trabalho de um ser humano. Essa frase resume sua filosofia prática. Para ele, disciplina não era extraordinária, era natural. Assim como a videira produz uvas e a abelha constrói sua colmeia, o ser humano foi feito para agir com razão e contribuir para o todo. Mas Marco Aurélio não foi o criador do estoicismo. Séculos antes, em Atenas, Zenão de Cítio começou a ensinar sob o pórtico pintado, defendendo que a virtude era o único bem verdadeiro. Para Zenão, a felicidade não dependia de riqueza, status ou prazer, mas de viver em harmonia com a razão universal. Depois dele, vieram pensadores como Sêneca, conselheiro do imperador Nero, que escreveu extensivamente sobre controle emocional, tempo e brevidade da vida. Sêneca alertava que desperdiçamos anos como se fossem infinitos, quando na verdade cada dia é irrecuperável. E houve também Epicteto, que nasceu escravizado. Sua condição inicial não impediu que desenvolvesse uma das ideias mais poderosas da filosofia prática. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa divisão simples sustenta toda a arquitetura estoica. Pensamentos, julgamentos, escolhas dependem de você. Reputação, fortuna, eventos externos não dependem. Grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa constante de controlar aquilo que está além do próprio alcance. Quando confundimos essas esferas, vivemos ansiosos. Quando as distinguimos, ganhamos estabilidade. Imagine aplicar isso no mundo moderno. Você não controla o algoritmo, não controla a economia, não controla as opiniões alheias, não controla o passado, mas controla seu esforço, controla seu estudo, controla sua reação, controla sua integridade. Essa clareza é libertadora. O estoicismo nunca prometeu facilidade, prometeu força. Prometeu que se você cultivar disciplina interior, os eventos externos perderão parte do poder de desestabilizá-lo. Durante as campanhas militares no norte, Marco Aurélio enfrentou batalhas prolongadas contra tribos germânicas. O clima era brutal, o terreno hostil, o suprimento instável. E ali, no frio das fronteiras, ele escrevia reflexões sobre paciência, autocontrole e justiça. Isso revela algo essencial. Disciplina não depende de circunstâncias ideais. Ela floresce, muitas vezes, em ambientes adversos. Vivemos hoje em uma cultura que associa disciplina à motivação. Mas os estoicos sabiam que motivação é instável. Emoções variam. Energia oscila. Disciplina, por outro lado, é compromisso racional com um princípio. É agir porque é correto, não porque é conveniente. Outro ponto central da tradição estoica é a prática do desconforto voluntário. Sêneca sugeria, ocasionalmente, viver como se fosse pobre por alguns dias.
comer alimentos simples, usar roupas comuns, dormir sem luxo. O objetivo não era sofrimento, era treinamento psicológico. Quando você experimenta voluntariamente a ausência de conforto, descobre que pode suportar mais do que imaginava. E o medo da perda diminui. Medo é uma das maiores fontes de instabilidade humana. Medo de perder status, medo de perder dinheiro, medo de perder aprovação, medo de fracassar. O estoico treina a mente para reduzir a dependência dessas variáveis. Isso não significa rejeitar riqueza ou sucesso. Significa não subordinar a própria paz a eles. Outro elemento profundo é a consciência da mortalidade. Os estoicos praticavam o que chamavam de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, não como pessimismo, mas como clareza. Quando você entende que o tempo é limitado, prioridades mudam. Discussões superficiais perdem importância. Vaidades perdem peso. Comparações tornam-se irrelevantes. Você começa a perguntar: se minha vida fosse mais curta do que imagino, eu estaria agindo corretamente hoje? Essa pergunta reorganiza decisões. Disciplina também está ligada à linguagem interna. Observe como você fala consigo mesmo. Você se trata com honestidade, com firmeza, com responsabilidade? Marco Aurélio frequentemente se repreendia com gentileza firme. Ele não se insultava, ele se orientava. Você nasceu para trabalhar com os outros. Essa consciência comunitária é outro aspecto frequentemente esquecido do estoicismo. Não é uma filosofia egoísta, é uma filosofia de contribuição. Viver de acordo com a natureza significa reconhecer que somos parte de um todo maior. Agir com justiça não é opcional, é coerência com nossa essência racional e social. Disciplina, portanto, não é apenas pessoal, é relacional. Ela impacta como você trata colegas, família, desconhecidos. Impacta sua paciência no trânsito, impacta sua postura em conflitos. Outra prática fundamental era a revisão diária. Epicteto ensinava seus alunos a examinarem cada dia como um exercício moral. Onde agi corretamente? Onde cedi ao impulso? Onde poderia ter sido mais justo? Essa prática cria crescimento acumulativo. Pequenas correções diárias evitam grandes desvios futuros. No mundo moderno, somos incentivados a buscar resultados rápidos. O estoicismo ensina progresso constante, lento, sólido, irreversível. Disciplina não é explosão inicial, é continuidade. E continuidade exige clareza de propósito. Propósito não é um grande projeto público, é coerência entre valores e ações. Reagir da mesma forma quando observado e quando invisível. É manter integridade quando há oportunidade de vantagem injusta. É escolher o difícil correto em vez do fácil conveniente. Durante a peste que devastou Roma, Marco Aurélio não abandonou sua função. Não buscou isolamento absoluto para preservar a imagem. Permaneceu responsável por decisões difíceis. Liderança, para ele, era serviço. Isso revela outra camada da disciplina estoica: responsabilidade. Você pode não controlar o que acontece, mas controla como responde. E essa resposta afeta outros. Disciplina, então, não é apenas sobre autocontrole, é sobre impacto. Cada escolha molda não apenas seu caráter, mas a experiência daqueles ao seu redor. Em uma era de distrações constantes, o estoicismo oferece foco. Pergunte-se: isso é essencial? Isso contribui? Isso fortalece minha razão? Simplificar é um ato de poder. Quanto menos dispersão, mais energia concentrada. Quanto menos ruído, mais clareza. Quanto menos comparação, mais autenticidade. Ser estoico não é eliminar emoções, é treiná-las. Raiva pode surgir, medo pode surgir, tristeza pode surgir. Mas entre o surgimento da emoção e a ação, existe um espaço. Nesse espaço reside liberdade. Essa liberdade é disciplina emocional. Você sente, mas não é arrastado. Você percebe, mas não reage impulsivamente. Você avalia e então decide. Com o tempo, isso constrói estabilidade rara.
E estabilidade gera confiança. Não a confiança arrogante, mas a confiança tranquila, de quem sabe que pode suportar dificuldades sem perder princípios. O mundo muda rapidamente. Tecnologias evoluem. Estruturas sociais se transformam. Mas a mente humana continua vulnerável às mesmas fraquezas: medo, vaidade, ira, inveja, impulsividade. O estoicismo permanece relevante porque lida com a raiz. Ele ensina que verdadeira liberdade não é ausência de restrições externas, é domínio interno. Você pode estar em uma posição alta e ser escravo das próprias emoções. Pode estar em condição humilde e ser mentalmente livre. Epicteto provou isso. Nascido escravizado, ele ensinava que ninguém pode aprisionar sua capacidade de julgar corretamente. Essa é uma das ideias mais revolucionárias da história da filosofia prática. Disciplina é autogoverno. E autogoverno precede qualquer forma legítima de liderança. Se você não governa seus impulsos, como governará decisões complexas? Se não governa seu tempo, como governará responsabilidades? Se não governa sua mente, como governará seu destino? Cada amanhecer oferece uma nova oportunidade, não para promessas grandiosas, mas para pequenas ações coerentes. Levantar quando seria mais fácil adiar, trabalhar quando seria mais confortável procrastinar, ouvir quando seria mais simples reagir. Esses momentos moldam identidade. Com o tempo, disciplina deixa de ser esforço forçado, torna-se parte do caráter. E caráter é destino. O silêncio da manhã, antes do primeiro ruído da cidade, continua sendo o ponto de partida. Ali você decide. Decide se será arrastado ou direcionado, se reagirá ou escolherá, se viverá disperso ou alinhado. Uma filosofia nascida há mais de 2000 anos, testada por imperadores, escravos, conselheiros e soldados, aplicável em guerras antigas e rotinas modernas. Disciplina estoica não promete facilidade, promete força, não promete ausência de dor, promete dignidade, não promete controle do mundo, promete controle sobre si mesmo. E talvez essa seja a forma mais elevada de poder que um ser humano pode alcançar.